Nenhum ser humano tem olhos realmente pretos, a menos que você se envolva em uma briga. Algumas pessoas têm uma grande quantidade de melanina localizada na íris, então o olho pode parecer quase preto. No entanto, isso depende muito das condições de iluminação. Aqueles que aparentam ter olhos negros têm, na verdade, uma cor de olho marrom muito escura. A propósito, você sabia que olhos de cor violeta existem? A atriz Elizabeth Taylor era uma das seletas pessoas que possuem essa tonalidade, que no total engloba 1% das pessoas no mundo. Outra coloração muito peculiar são de olhos cor de âmbar. Essa cor ocorre devido a uma maior concentração de um pigmento chamado lipocromo. A cor rara ocorre com mais frequência na Europa, partes da Ásia e aqui no Brasil. Agora, falando um pouco sobre cílios. Um mesmo cílio fica nos seus olhos por apenas 150 dias. O recorde de maiores cílios do mundo é de 20,5 centímetros de comprimento. Pertence à chinesa Yu Jianxia. Em entrevista ao Guinness, ela disse que já procurou diversos médicos para tentar encontrar uma explicação do porquê seus cílios crescem tanto. Porém, nenhum profissional encontrou uma resposta. As melhores câmeras até agora têm 200 megapixels, enquanto o olho humano tem 576 megapixels. Por isso, a Lua é muito mais bonita na vida real do que quando tentamos tirar uma foto. Nós piscamos cerca de 4 milhões e 200 mil vezes por ano, pelo menos uma vez a cada 8 segundos. Se você ganhasse um centavo toda vez que piscasse, ganharia mais de R$100 por dia. Você sabia que as nossas unhas das mãos crescem muito mais rápido do que as dos pés? As unhas dos dedos dos pés crescem quase 4 vezes mais devagar. Pode parecer incrível, mas nossos ossos são mais fortes do que podem parecer. Uma polegada cúbica de osso humano pode suportar cerca de 549 quilos, tornando-o 4 vezes mais forte do que o concreto. Será que daí que vem o termo cabeça dura? A única coisa que diferencia nossos tipos sanguíneos é o açúcar. Os tipos A e AB têm açúcares, enquanto o tipo O não tem, tornando-o perfeito para doadores. A ausência de açúcar no tipo O não o torna menos doce para insetos. Na verdade, atrai ainda mais os mosquitos do que os outros tipos sanguíneos. As pessoas têm apenas 8 tipos sanguíneos, enquanto as vacas têm 800 ou mais. Normalmente, nós perdemos cerca de 50 a 150 fios de cabelo por dia. A vida média de um fio de cabelo é de 5 anos, e assim que um fio de cabelo antigo se despede do seu couro cabeludo, um novo começa a crescer imediatamente. Os humanos são os únicos seres vivos na Terra que podem ficar corados. Isso é provocado por uma descarga de adrenalina. Nossas orelhas continuam crescendo ao longo de nossas vidas, e a cera de ouvido é, na verdade, um tipo de suor que eles produzem. Aliás, o nariz também nunca para de crescer, especialmente quando você está mentindo. Nós emitimos cerca de 500 a 1.500 mililitros de gases todos os dias, o que é o suficiente para encher uma bexiga. Um dedo mindinho pode ser o menor, mas também é o mais forte. 50% da força da sua mão vem do seu mindinho. Uma característica corporal rara é um pequeno buraco perto da orelha, chamado de seio pré-auricular. Eles aparecem por causa de uma fusão incompleta dos arcos branquiais no feto. Segundo o biólogo Neil Shubin, em declaração ao site Business Insider, as fossetas poderiam ser remanescentes das brânquias dos peixes, um tipo de vestígio evolutivo de quando éramos aquáticos. Em média, o coração é do tamanho do seu punho. Ele bate cerca de 115 mil vezes e bombeia cerca de 2.000 litros de sangue por dia. O pulmão direito é maior do que o esquerdo porque o corpo precisa criar espaço para o coração. Você inala muitos tipos diferentes de detritos, incluindo 7.000 pedaços de sua própria pele. E isso é só em um dia. Seu próprio corpo faz as picadas de mosquito inchar e coçar. Quando um mosquito pica, ele quebra a sua pele e o seu sistema imunológico percebe a saliva do inseto como uma substância estranha. Então, ele inicia uma reação especial para expulsar o intruso do seu corpo. Um composto produzido pelo sistema imunológico chamado histamina faz o sangue circular mais rapidamente na área picada, causando inchaço. Você sempre vai ter um espacinho para sobremesa, não importa o quanto você tenha comido de salada, sopa ou carne antes. Seu corpo pode ficar entediado com os sabores salgados, mas quando você vê e cheira algo doce, como sorvete, bolos ou chocolate, seu cérebro fica animado. Ele ignora todos os sinais de saciedade em busca de prazer. Além disso, seu estômago é um órgão flexível.
e o açúcar ajuda a relaxá-lo e a abrir espaço fisicamente para a sobremesa. Sua coluna vertebral tem uma memória excelente e lembra da sua postura, por isso é tão difícil mudá-la para melhor. Nossa expectativa de vida está programada em nossas células, que estão constantemente se replicando, mas tem um tipo de relógio interno que para em algum momento. Algumas células também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, as células param de se dividir quando alcançamos a idade de 100 anos, se tivermos essa sorte. Isso significa que, se pudéssemos encontrar uma maneira de enganar nosso próprio relógio interno, teoricamente poderíamos viver para sempre. A boca é bastante única. Você não encontrará dois conjuntos iguais de dentes, mesmo entre gêmeos idênticos. Isso ocorre porque a forma dos dentes depende de como cada pessoa os utiliza. Até os menores hábitos que você tinha muitos anos atrás, como morder os lábios, afetam a formação dos seus dentes e a singularidade da sua impressão dental. Se você ouvir atentamente, notará que às vezes seu batimento cardíaco pode sincronizar com o ritmo da música. Nem todos os gêneros de música têm essa habilidade especial, mas algumas melodias podem desencadear a liberação de dopamina, o hormônio da felicidade. Esse efeito pode resultar em uma frequência cardíaca mais baixa, taxa de respiração mais lenta e pressão sanguínea reduzida. Falando nisso, o som de batimento do coração é na verdade criado pelo abrir e fechar das válvulas cardíacas. Elas são como pequenas portas dentro de nossos corações que se abrem e fecham para bombear o sangue corretamente de um lado do coração para o outro. Para que nossos corpos funcionem, o sangue precisa se mover no momento certo e na direção certa. Durante toda a sua vida, você provavelmente gastará cerca de 40 dias no total apenas escovando os dentes. E caso você ainda esteja se perguntando, os dentes não são, de fato, ossos, embora tenham muitas semelhanças. Uma das principais diferenças entre ossos e dentes é que nossos ossos podem se regenerar, pois são tecidos vivos, enquanto os dentes não podem, permanecendo permanentemente danificados uma vez quebrados. Nossas células são tão pequenas que, se você conseguisse reunir 10.000 delas, elas poderiam caber na cabeça de um alfinete. O cérebro humano possui uma capacidade impressionante de memória. Ele tem cerca de 100 bilhões de neurônios, e você precisaria de mais de 3.000 anos para contar todos eles. Se pudéssemos armazenar uma memória em cada neurônio, nosso cérebro eventualmente ficaria sem espaço, assim como acontece com uma unidade USB ou um iPod. Sim, seria possível que nosso cérebro ficasse cheio. No entanto, os neurônios estão interconectados. Cada um deles tem cerca de 1.000 conexões com outros neurônios. Dessa forma, nossa capacidade de memória se torna exponencialmente maior. É difícil medir exatamente, mas poderia ser de milhões de gigabytes. A propósito, os neurônios produzem e enviam mais informações do que todos os telefones do mundo inteiro.